sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas, eis que sou princípio e fim, e darei água da vida àquele que vier a mim. O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas, eis que sou princípio e fim, e darei água da vida àquele que vier a mim. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor teu Deus enxugará as lágrimas da solidão, não haverá morte ou choro, irmão, porque essas meras coisas passarão. O Senhor, sentado no trono, disse: eis que eu renovo todas as coisas, eis que sou princípio e fim, e darei água da vida àquele que vier a mim. Quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor Jesus, tudo aquilo que era sonho se transforma em realidade. Uma boa semana a você, que Deus abençoe. Nós estamos novamente com o nosso programa aqui da nossa sala de visita, rezando em família com você. Quero agradecer assim imensamente mesmo, uma alegria no coração, do número de pessoas, agradecimentos, orações, por onde nós estamos andando, nas paróquias, nos colégios, nas empresas, rezando, partilhando, e o Senhor tem abençoado cada vez mais o nosso chamado, porque nós estamos sempre em oração e sempre estamos com você. As orações de hoje nós vamos pegar aquelas orações, os pedidos das orações das famílias, aquelas famílias que deixaram as suas orações no nosso Facebook a semana passada, que ainda são muitos. Mas antes da oração, nós vamos aqui bater um papo e saber do que nós vamos falar hoje. Você lembra muito bem que na semana passada nós falamos sobre o milagre que o Senhor derramou na cidade de Imperatriz, no Maranhão, milagre da chuva que caiu sobre aquele povo, que caiu sobre nós. E quem relata isso muito bem é o meu compadre Beto, que lembra de tudo. Vai lembrar de tudo assim, né, compadre Beto? Quase tudo, né? Como é que você dá conta de lembrar dos detalhes assim, tão pequeno, de mais de 15 anos atrás? Eu acho que é a sensibilidade. É? Através do músico? É. Viu aí? Não, brincadeira, mas eu acho que a mesma capacidade que eu tenho para gravar letras de músicas, eu acho que tem alguns fatos também que ficam marcados, né, na nossa memória. Não todos os fatos que são coisas demais, muitas viagens, mas alguns fatos interessantes eu consigo realmente reter. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta, nós não conversamos sobre isso, nós não partilhamos sobre isso. Ai. Mas depois de Imperatriz do Maranhão, nós começamos a fazer assim muitas missões, né? Muitas. Mas depois de Imperatriz, qual foi a primeira depois que houve a moção de fazer um CD, que houve o milagre da chuva naquela cidade, tantas coisas? Para onde nós fomos? Nós fomos para uma cidade que nós fomos lá várias vezes, Ituiutaba, Minas Gerais. Oh, rapaz, Ituiutaba, Minas Gerais. É lá com o Roberval. Roberval. Lembra dele? Lembro demais. Nós chegamos lá à tardezinha e o Roberval reuniu a família dele, serviu um lanche para nós, né? Foi isso? Essa parte do lanche aí. Do lanche eu quase não esqueço. Quase esquece. Nunca esqueço. Exatamente. E aí ele foi partilhar das dificuldades que eles estavam passando. Interessante que na primeira vez que nós fomos, o Roberval ainda não era o coordenador. Nós fomos em 3, fomos eu, você e o Wildson. E chegando lá, o pessoal veio com algumas imposições, né? Foi. Não para nós, mas para o Espírito Santo. E eu me lembro que você disse: olha, se for para fazer as coisas desse jeito, nós nem vamos descer as coisas do carro, nós vamos voltar, porque nós não obedecemos ao Espírito Santo. O povo ficou assustado, eu também, né? Falei:
andar 300 quilômetros para voltar. Nós tínhamos feito uma escuta de Deus para pregar o retiro, e essa escuta de Deus incluía um grande momento de oração, de conversão através da pessoa do Espírito Santo. E aí eles chegaram e disseram, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode. Eu falei, olha, se não pode, vamos voltar para casa, voltar para nossa família. Aí eles falaram, não, mas não é bem assim. Eu falei, é desse jeito. Ah, não, mas para conseguir isso, então tem que falar com o padre, né? Viu aí? Tem coisa que eu lembro. Eu lembro. É interessante, nós falamos, né? E outra coisa interessante, o padre tinha um irmão bispo. Gêmeos, caras gêmeos, um era padre e o outro bispo, né? Em cidades diferentes. E realmente eles conversaram com o padre, mas no final deu tudo certo. Aconteceu o que era para acontecer mesmo, conforme o Espírito Santo tinha nos destinado e mostrado na oração que nós fizemos. Foi muito abençoado. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar um abraço primeiramente para o Wildson, né? Para esse homem de Deus que tanto tem nos ajudado, chama Wildson Lopes Avelar, que hoje trabalha, quando você vê capas de CD, quando você vê trabalhos na internet, quando você vê essas fotos, quando você entra no site nosso, quando você vê os marca-página, é tudo trabalho do Wildson, que é casado com a Arcione, que é pai da Esther. Então, um abraço, assim, uma família de Deus que tem sempre, o Wildson sempre deu testemunho, né? Exatamente. Do amor de Deus, sempre deu testemunho da perseverança, um pregador nato, pregador da palavra de Deus. Então fica aí primeiramente um abraço a ele. E ele é responsável também por aquela obra-prima da capa daquele CD que o seu Nelson tanto gostou. Isso. Né? Ele que fez a capa do nosso primeiro CD. Por falar no CD, essa semana você trouxe ele de novo? Eu trouxe o CD de novo. O seu Nelson já está rindo. Depois no último bloco vamos mostrar mais pouquinho para aqueles que não viram, porque todo lugar que a gente chega aqui em Goiânia, eles estão dizendo, nossa, mas vocês são tão bonitos. Exatamente, e o povo, toda vez que nós chegávamos na cidade, o povo chegava para você e falava assim, benção, padre. Era, que achava que eu era padre, eu não entendi direito, depois que eu vi aquela capa. Você também não deixa para menos, né? Desse jeito. A Sueli Fátima Santos, ela deixou um recado no Facebook dizendo assim, prezado irmão Roberto Ricardo, estou aqui pedindo em nome de Jesus que ore pela minha família, principalmente pela libertação. Ela fala assim, creio em Deus, no Espírito Santo, amo a Virgem Maria, mas estou amarrada. Acho que não existe uma maldição na minha vida. Sou viúva por 3 vezes e não consigo viver só. Isto me faz fugir da igreja. Me ajude, por favor. Que Deus abençoe o programa de vocês, Rezando em Família. A maldição, Sueli, ela pode até existir, mas antes da maldição, da gente falar assim, existe verdadeiramente uma maldição? Não. Você tem que fazer um discernimento dos acontecimentos da sua vida. Então, se você ficou viúva, ou se você se separou do marido, ou se você largou a família, ou se o marido largou a família, o discernimento, ele parte também disso. O discernimento, ele parte desse momento, de saber de onde veio esse acontecimento. E aí é muito fácil fazer, eu vou ensinar você agora. Você pega os pontos positivos e pega os pontos negativos e consegue fazer um bom discernimento. O que é o discernimento? O discernimento é separar. Era como se você tivesse arroz cru com feijão cru e misturasse e você fosse separando um por um, pegasse o feijão, fosse tirando o arroz de um lado, o feijão de outro. A partir do momento que você fizer um discernimento, se tudo indicar que foi espiritual o que aconteceu, aí sim você pode até mesmo recorrer a um padre, pode recorrer aos padres amigo nosso, pode recorrer aos padres que estão na sua paróquia, pode recorrer ao nosso grupo de oração, aonde você quiser. Aí nós vamos poder ajudar você a fazer a oração e fazer um caminho de quebra de maldição da sua vida. Tá bem? Acho que é por aí, né, compadre? É por aí. Tem muitas pessoas que têm realmente dúvidas com relação a esse tema. E nós testemunhamos isso
em nossas viagens vários casos de pessoas que nos trouxeram, dizendo se tratar de maldição e que às vezes se resolvia com uma partilha, com um diálogo. Então realmente as pessoas têm dúvida. O melhor fazer é fazer como o compadrinho disse mesmo, ter calma, ter tranquilidade, e se for o caso, aí a gente parte para outros meios que nós sabemos que existem na nossa missão. Se você passa por algum desses momentos, eu vou orar agora. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra da música que vai ser tocada, porque é uma letra de família que vai falar sobre essa família que você pode ter, que você pode ter cada vez mais a vontade de estar junto. Mas que o Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu vou mais um pouquinho além. Se existir alguma maldição na sua casa, se existir alguma maldição na sua vida, que você possa ter o discernimento de descobrir essa maldição e orar para a quebra da maldição. Em nome do Senhor Jesus. Imagine uma família onde o amor e a bondade ultrapassem as barreiras da solidão, onde juntos pais e filhos em perfeita comunhão se reúnam todo dia para repartir o pão. A família, acredite, é onde nasce a união e se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com José e com Maria. Quando juntos nós estamos, o tempo parece parar. Sentir Deus assim derramando suas bênçãos em nosso lar. Se o pai der fortaleza, a mãe consolação, e os filhos aprenderem a viver como irmãos. A família, acredite, é onde nasce a união e se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com José e com Maria. Identidade, requinte, beleza e elegância você só encontra na Só Homem. Aqui temos a roupa ideal para o seu dia a dia, com as melhores marcas, vestindo o homem que sabe o que quer. Venha e conheça os últimos lançamentos. Só Homem, Rua 3, número 648 Centro. Fone 3229-2601. 3229-2601. Só Homem, moda masculina. O desejo de um abraço nasce da saudade. O desejo do Hiper Moreira é acontecer sempre pra você. O desejo do presente é sua felicidade. O desejo da vontade está em qualquer idade. O desejo do desejo é deixar de sonhar. É ser, é acontecer. Hiper Moreira, gente da gente. Seus desejos se completam aqui. Se queres seguir a Deus, deixa-o ir adiante. Não queiras que ele te siga. Santo Agostinho. Nesse segundo momento do nosso programa, Rezando em Família, nós temos uma palavra para a família, porque o programa é da família. E eu quero que você preste bastante atenção nas colocações que vão ser feitas por mim
porque essa palavra é para o seu coração. Preste bem atenção. É comum em nós um pensamento de querer ajudar as pessoas. Isso é comum no ser humano. A pessoa que tem coração bondoso, ela quer ajudar alguma pessoa, ela quer fazer alguém feliz, ela quer, vamos dizer assim, como se fosse pagar uma dívida com Deus por aquilo que ela recebe. É tanto, se vocês pegarem algumas pessoas que às vezes não têm costume de ajudar muitas pessoas, não têm costume de ser dócil, até mesmo financeiramente, ou com amizade, ou com um conselho, uma visita. Quando alguém pede algo, principalmente financeiro, para ele, lá na esquina do sinal, do sinaleiro, alguém pede algo para ele, vem aquela pessoa, ele fica tão tocado naquele momento que ele faz a doação até para pessoas que não têm necessidade. Quando nós perdemos isso, quando nós deixamos isso de lado e começamos a deixar Deus entrar na nossa vida, nós começamos a ter o pensamento de Deus. Qual que é o pensamento de Deus? Salvar aqueles que precisam, salvar aqueles que necessitam. A partir do instante em que nós deixamos isso acontecer, nós começamos a enxergar aqueles que necessitam de ajuda. Por isso que a comunidade de Luz da Vida vai atrás daqueles que têm necessidade de ajuda em diversas obras que nós temos. Por isso que muitas pessoas da igreja, muitas associações, muitas paróquias buscam aqueles que necessitam verdadeiramente. Na palavra de Deus hoje nós vamos encontrar Jesus explicando isso. Por que eu tenho que ir atrás daquela pessoa que tem uma necessidade? Por que eu tenho que ir atrás daquela pessoa que está perdida? E aí nós às vezes perdemos muito tempo com pessoas que não precisam tanto, tá? Precisa de amor, precisa de carinho, precisa de atenção, mas existem outras que são muito especiais. Por quê? Porque essas outras estão perdidas. E quando eu vou perder alguém, eu aprendi isso com a minha mãe, e ela deve estar nos assistindo. Essa semana ela está aqui em Goiânia conosco, um abraço à minha mãe, e ela sempre explicava, não deixa resto no prato porque alguém pode precisar. Então sempre quando nós colocamos o nosso prato, nós colocamos aquele tanto que eu vou comer, que eu vou ficar feliz com aquilo, que eu vou ficar saciado com aquilo, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar nada no resto, no prato. Então buscar aquela pessoa perdida é o quê? É dar atenção àquela pessoa que precisa mais. Jesus vai explicar isso. Está no Evangelho de São Lucas, uma palavra magnífica, uma palavra perfeita para aquele que depois do domingo da misericórdia quer buscar pessoas, quer fazer algo, quer atingir algo, quer ajudar outras pessoas. E a palavra diz assim, Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, versículo de 1 a 7, apenas 7 versículos. Aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Pessoas que não entendiam e não compreendiam muito o que Jesus veio para dizer. Vocês se lembram que na semana passada nós falamos que a vinda de Jesus veio de encontro com muitos pensamentos daqueles que não aceitavam o Senhor. O versículo 2 vai dizer assim: os fariseus e os escribas murmuravam, falavam no ouvido um do outro, conversavam e falavam mal de Jesus. E eles diziam assim: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então Jesus buscava o quê? As pessoas que precisavam de uma cura, de uma libertação. Aqui eles vão falar que é de má vida, pessoas que estavam distantes de Deus. Então Jesus pôs a seguinte parábola. Muitas pessoas testemunharam e muitas pessoas vão testemunhar. Roberto, Ricardo, quando vocês pregam, quando tem uma pregação, quando tem uma palavra, parece que vocês falam aquilo que nós precisamos ouvir ou está precisando ouvir. E Jesus fazia o mesmo. Jesus entrava no coração da pessoa, via o que eles estavam falando, o que eles estavam precisando e falava. E Jesus fez a parábola. Olha que perfeição essa. Espetáculo. Versículo 4. Quem de vós,
tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e vai buscar aquela que se perdeu, até encontrá-la. Quem de vós, 100 ovelhas, 99 está ali, e ele começa a preocupar, mas falta uma ovelha. Falta uma ovelha. O que está acontecendo? Eu contei novamente, só tem 99. Falta apenas uma. Vou procurar ela. Aqui eu vou parar, mas eu vou terminar o texto. Você tem 4 filhos em casa, você tem 6 filhos. 4 filhos, 3 estão muito bem, estão caminhando, estão trabalhando, estão lutando, e um filho está dando trabalho. E um filho está distante de Deus. E um dos seus filhos está muito distante de Deus. Então, nesse momento, a atenção volta-se para aquela ovelha, para aquele filho que precisa de ajuda. Nós, às vezes, perdemos tempo na nossa vida, que é uma passagem tão rápida, que é uma viagem tão rápida aqui na terra. Perdemos tempo com aquelas ovelhas que não precisam. Então, depois que você começa a ter consciência que tem umas que precisam mais do que as outras, e aí ele vai dizer assim: quem de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai para o deserto em busca daquela que se perdeu e vai até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe nos ombros com amor e, voltando para casa, reúne os amigos, os vizinhos, dizendo-lhe: olha, vamos festejar comigo, vamos aqui alegrar comigo, pois eu achei a ovelha que eu havia perdido. E aí Jesus fala assim: digo que assim haverá mais festa no céu por um pecador que fizer penitência do que 99 justos que não necessitarem de arrependimento. O que Deus quer falar para nós? Deus quer dizer o seguinte: nós não podemos perder mais tempo. O tempo do Senhor está correndo. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos perder mais tempo com aquelas pessoas que já têm uma certa conversão, que já conhecem a palavra, que já está no caminho da palavra. O Senhor sempre vai mostrar a você sempre Ele vai mostrar pessoas que precisam, pessoas que necessitam, pessoas que vão buscar Jesus e não vão encontrar Jesus. Então fica um alerta do Senhor, dizendo: olha, as 99 vão ficar quietinhas aqui, os 3 filhos que você tem, vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar na igreja, mas tem esse filho, tem esse parente, tem esse amigo, que em você pode fazer a diferença. E essa diferença vem de onde? De buscar essa pessoa. E a partir do instante em que eu busco essa pessoa, a alegria do coração de Deus, a alegria dos nossos corações, a alegria daqueles que se realizam. Por que se realizam, Roberto e Ricardo? Porque nós salvamos uma alma. Imagina você, Jesus vai dizer aqui, é das poucas vezes que Jesus fala em céu, uma das poucas vezes que vai haver uma alegria no céu. Uma alegria no céu, por quê? Porque nós salvamos aquela vida, nós encontramos alguém, nós buscamos alguém que estava perdido, largado, abandonado lá, quieto lá, e nós salvamos alguém, nós deixamos que esse alguém tivesse a oportunidade de receber a palavra. Irmãos, quando nós encontramos essas pessoas, que às vezes até largada, abandonada, que precisa, humanamente, fala comigo pessoalmente, olha para cá, você que está na rádio, preste bem atenção, nós abandonamos essas pessoas, nós deixamos essas pessoas nas calçadas da vida, na sarjeta da vida, fazemos isso, nós sabemos disso, nós às vezes queremos amar aqueles que são dóceis a nós, nós às vezes queremos amar aqueles que nos amam. Eu me lembro, nós tínhamos o nosso grupo ali de jovem na matriz de Campinas, e muitas pessoas falavam-se de uma acolhida que ainda não existia em alguns grupos, isso nos anos 80, 1980, 82,
E eu me lembro de uma mocinha baixa, 15, 16 anos, que sempre ia no grupo e sempre ela ia, e ela ficava com a carinha fechadinha, caladinha, e as pessoas começaram a deixar ela de lado. Deixa aí, ela já chega com a cara feia, já chega chateada, já chega... E um dia o Senhor deu uma palavra dizendo assim: Roberto Ricardo, pega essa menina, coloca ela lá na recepção para ela entregar folhetos, apenas para ela entregar folhetos. Ela não precisava falar nada para as pessoas, só entregar folhetos, buscar a ovelha perdida, entregar folheto na porta da igreja, não precisava nem falar bom dia nem nada. E eu lembro que das primeiras vezes ela começou a entregar folheto, ela nem não olhava para a pessoa, ficava de lado e pegava o folheto e entregava, ficava de lado entregando a folheto. Depois ela começou a olhar nas pessoas, depois ela começou a falar bom dia para as pessoas, depois ela começou a sorrir para as pessoas, depois ela começou a pregar o evangelho, depois ela começou a falar de Deus, depois ela foi evangelizadora, depois ela falou de Jesus para muitas, milhares, dezenas de milhares de pessoas. Nós salvamos, nós buscamos uma ovelha que estava perdida, largada, abandonada, que foi largada num cantinho, e demos uma oportunidade para que ela seja feliz igual nós somos hoje. O Senhor te chama hoje, agora, nesse instante, a buscar essas ovelhas perdidas que estão dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa. Quantas empresas que nós estamos visitando, quantas empresas nós estamos fazendo oração, quantas empresas que nós estamos indo, que a pessoa diz assim: ninguém nunca parou para orar comigo, ninguém nunca parou para me dar uma satisfação, nem ter tempo para mim. Por isso, eu convido você, que você possa ser esse pastor que busque a ovelha perdida, dentro da sua casa, dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos grupos, que o Senhor Jesus possa revestir você com a força do alto e você ser esse buscador, salvador de vidas. É a nossa missão aqui na terra. Amém, amém, amém. Se queres seguir a Deus, deixa-o ir adiante. Não queiras que ele te siga. Santo Agostinho. O desejo de um abraço nasce da saudade. O desejo do Hiper Moreira é acontecer sempre pra você. O desejo do presente é sua felicidade. O desejo da vontade está em qualquer idade. O desejo do desejo é deixar de sonhar. É ser, é acontecer. Hiper Moreira, gente da gente. Seus desejos se completam aqui. Bazar Sagrada Família. Aqui você encontra produtos que evangelizam, artigos religiosos, livros, CDs, camisetas e muitas novidades do meio católico. Leve a bênção de Deus para aqueles que você ama. Bazar Sagrada Família. Rua C14, número 155, Vila Canaã, 3942-4270. Bazar Sagrada Família. Cuide bem do seu carro, abastecendo com gasolina de qualidade na rede de postos Z+Z, em vários pontos de Goiânia. E pague com a comodidade do seu cartão, débito ou crédito. Ah, não esqueça de visitar nossas lojas de conveniência e fazer também a troca de óleo do seu carro. Z+Z, a rede da família, cuidando também do seu carro. Terceiro bloco, nós vamos ouvir algumas entrevistas que eu tive fazendo com a liderança da nossa igreja. Então nós vamos estar orando com certeza com você, também entrevistando essas pessoas. Vamos ver a matéria. Estou aqui nesse momento de oração, nesse momento muito gratificante para nós, e nós estamos e vamos conversar com um homem de Deus, um missionário do Senhor, um homem que tem levado a palavra do Senhor em vários locais, levado a palavra do Senhor para muitos irmãos. E eu estou aqui com o João Rosa, e eu gostaria de perguntar ao João Rosa, já vou perguntando assim, sem medo de ser feliz, eu gostaria de saber
qual a sua história da vinda sua para a Renovação Carismática Católica? Roberto, a minha vinda para a Renovação é muito longa. Não sei nem se dá tempo de narrar tudo aqui agora. Aconteceu que eu sempre fui católico desde que nasci e amei muito a igreja, sempre amei a igreja, gostei muito da igreja. Aí passei para o grupo jovens, tive uma experiência muito grande no grupo jovens, há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. Então eu fui para Brasília, que tendo muitos parentes em Brasília, eu fui daqui de Goiânia para Brasília. E lá eu me engajei na igreja, arranjei emprego e entrei no grupo jovem lá da nossa paróquia. E esse grupo me deu uma experiência muito positiva de igreja que eu já tinha, aumentou a experiência. E logo fui transferido para o Rio de Janeiro pela empresa que eu trabalhava. Chegando no Rio, eu pensei, não vou aguentar ficar agora isolado, sem uma comunidade, sem um grupo na igreja. E caí à procura de um grupo jovem, de novo, que era o que eu conhecia. E não foi difícil encontrar lá um grupo jovem. Um grupo bem pequenininho, não era tão grande, igual o nosso de Brasília. Mas naquele grupo tinha uma coisa interessante, um amor muito grande entre os irmãos, uma coisa que me cativou. E uma das moças lá do grupo me disse, João, você pelo jeito de participar, de conversar, de estar presente nas reuniões, eu vou te convidar para um outro grupo que eu participe que você vai gostar. E me fez o convite, tal dia na igreja São Geraldo, em Olaria, domingo às 16 horas, todo domingo estamos lá. E você está convidado para ir. Eu demorei alguns 2 ou 3 meses para atender esse chamado, esse convite, mas fui. Quando eu fui, a experiência lá foi bem maior, Roberto. Foi bem maior, porque quando eu cheguei, que eu entrei, o grupo já tinha começado, aquele povo que ninguém me conhecia, a não ser a Marilza, que estava lá, que é essa amiga minha. O povo levantava, o coordenador que estava com violão tocando, já me recebeu muito bem. E quando terminou o grupo, vieram as pessoas me cumprimentar de uma tal maneira e me abraçar, que parecia que já me conhecia há muitos anos. E aquele amor, então, desse grupo me cativou, fazendo com que eu não mais desse conta de ficar sem naquele grupo. Não me foi dito que grupo era esse. Sabe que grupo era esse que depois que eu fui descobrir? O grupo da Renovação Carismática Católica. Foi aí que eu entrei na Renovação Carismática. E interessante, Roberto, que logo, poucas semanas após eu estar no grupo, a Marilza me disse, João, vai ter o seminário, eu quero que você faça o seminário. 3 minutos. E eu não sabia o que era seminário, mas disse sim, vou fazer. Terminado o seminário, João, agora estamos formando a equipe que vai dar seminário e é para você participar de uma equipe. Se aceita, aceito. E entrei nessa equipe, de repente a empresa me devolve para Brasília. Em Brasília, quando chego, a minha prima, João, ali tem um grupo de oração carismática, vamos lá, vamos. Na segunda semana que eu estava em Brasília, eu já estava engajado no núcleo do grupo de oração. E foi passando, e foi crescendo. Quando foi para trocar de coordenador do grupo, que naquela época o coordenador atual que indicava. O coordenador indica quem para ser o próximo depois dele. Eu, João Rosa. E aí foi indo. Olha, e logo eu estava coordenando a região. Logo eu estava coordenando o Ministério de Pregação da região. Logo eu estava coordenando o trabalho de seminário da região, que era como se fosse o ministério hoje, e assim foi passando, Roberto. E assim, de repente, as coisas ficaram difíceis financeiramente em Brasília, eu volto para Goiânia, que eu sou daqui. Eu estava lá emprestado, trabalhando. Volto para Goiânia e aqui engajei na renovação de novo, e logo fui passando por coordenação de região. Eu estive na Secretaria Pedro Diocesana durante muito tempo, aqui, e hoje estou nessa equipe missionária que você é meu coordenador, você como coordenador do Estado, eu estive na sua gestão o tempo todo, nessa equipe missionária que viaja, e a gente tem viajado muito. Por onde tem andado, tem acontecido muitas bênçãos, muitas graças, e o povo tem se sentido libertado com o poder da presença de Deus. E eu acho que, para falar mais, eu não sei o que eu poderia dizer agora, mas eu só sei de uma coisa. Eu tenho a renovação carismática dentro do meu coração, na minha alma, de tal maneira que eu não saberia mais viver fora da renovação carismática. Quando o João Rosa fala de equipe missionária, nós temos
várias pessoas que fazem opção pelas viagens no estado de Goiás e fora do estado de Goiás, e essas equipes missionárias, eles têm um chamado dessas viagens, e eles saem pregando através de um convite feito, às vezes pelo bispo, às vezes pelo padre, às vezes pelo coordenador da cidade, e assim por diante. E eu gostaria de perguntar ao João Rosa, missionário, como ele faz e de que forma essas viagens acontecem, como que ele faz até mesmo com a sua vida profissional, e como que surgiu as primeiras viagens na vida dele. As primeiras viagens, essa missionária, passei a participar, como eu acabei de dizer, que eu tenho estado há vários anos ainda na Secretaria Pedro Diocesana, que hoje é o Ministério da Pregação, mudou o nome, e foi nessa Secretaria Pedro que teve a ideia de dividir, era uma equipe de 12 pessoas, de dividir em subequipes, que formariam essas equipes missionárias. E formou então 4 equipes, cada uma com 3 pessoas. Saí dali da Secretaria Pedro. E tinha que escolher os coordenadores para cada equipe. E eu fui escolhido para uma das equipes, na qual estou até hoje coordenando. Então, assim surgiu a equipe. A pessoa lá da cidade sente a necessidade, e teve época que ligava para a gente, o nome da gente tornava conhecido pelo fato da gente ser daqui da Associação Servo de Deus. Então, ligava para a gente, e a gente ia lá. Com a equipe, como eu estou falando, é equipe, a gente tem equipe, eu tenho equipe formada até hoje, e a gente vai. Na época o nosso coordenador, o Ziad, ele pedia muito que a gente, quando fosse chamado, a gente ligasse lá na diocese, que chamou, para saber se o coordenador da diocese estava sabendo e se estava de acordo. Nós achamos tudo isso muito bom, muito positivo, e passamos a fazer isso. De acordo e com a permissão do coordenador da diocese local de lá, a gente então iria tranquilo, e lá dava nossos encontros, enquanto que fosse chamado, como a nossa equipe, por exemplo, ela oferece seminário de 1 a 5, experiência de oração, rebanhão de carnaval, formação para pregadores, experiência de oração. Então, o evento que chamasse lá, a gente ia lá e dava o evento. E a gente sabe como tem que fazer, através de muita oração, a equipe todos orava e a bênção acontecia lá. Não acontece, a equipe está aí, né? A equipe está aí. Assim tem acontecido os chamados, como hoje, na sua coordenação, Roberto, passou, não sei, eu não me lembro se foi você que pediu, eu sei que passou a ser assim. A pessoa liga aqui para a Associação Servo de Deus e a associação transmite. Agora, com o Floresmar, como está na frente das equipes, o contato é feito com o Floresmar. A pessoa da comunidade que chama faz o contato com o Floresmar e o Floresmar distribui para as equipes. Tem passado missões para a gente e assim ele passa para todas as equipes. É assim que está acontecendo hoje. Eu gostaria também de saber do João Rosa, nesse instante, o missionário de Deus da Igreja Católica, quando foi, João Rosa, o encontro seu mesmo com o Espírito Santo, a sua experiência? Quando foi que você diz assim, agora não tem mais jeito, agora eu vou ter que converter, minha vida agora está mudada e eu tenho que dar a volta por cima? Muito bem, Roberto. Aconteceu, como eu acabei de falar agora há pouco, lá no Rio de Janeiro. Engraçado que eu fui para lá transferido pela empresa que eu trabalhava e permaneci lá 4 anos. Lá eu conheci a Renovação Carismática, a empresa, quando me engajei no trabalho, na obra do Senhor, a empresa me trouxe de volta para Brasília. E aconteceu essa experiência, essa convicção de experiência no Espírito Santo, foi lá, no seminário que fiz lá. O seminário que eu disse agora há pouco, com poucas semanas que eu estava frequentando o grupo, eu fui chamado para fazer o seminário. E o seminário naquela época não era como hoje, que hoje nós temos seminário 1, 2, 3, 4, naquela época eu fazia um seminário. E esse era tão forte, tão enriquecido em conteúdo, que tinha tudo que tem hoje no 1, 2, 3, 4, 5. E foi aí, só para se ter uma ideia, o encerramento do seminário era um retiro que começava na sexta à noite e sábado e domingo. Esse era o encerramento do seminário, fazia as 7 semanas e encerrava assim com esse retiro de fim de semana. E foi nesse retiro, Roberto, que aconteceu, eu me lembro direitinho, quem foram as pessoas, 2 pessoas, o Cláudio e a Cláudia, que oraram por mim para o meu batismo no Espírito Santo, e foi naquele momento que eu senti toda a diferença na minha vida. Outra coisa que eu gostaria de perguntar a você, qual foi a melhor viagem, a melhor missão? Eu sei que você vai falar que são todas, mas deve ter tido 1 ou 2 assim que ficou gravado no seu coração, que Deus enviou você para a missão, você foi lá, pregou,
falou de Jesus, batizou o povo no Espírito Santo e esse povo foi convertido. Roberto, você colocou bem. Eu gostaria de dizer que foram todas. Mas olha, amo todos os lugares onde já fui, são várias cidades por aí, por onde eu fui, o povo tudo muito bom. Mas eu tive experiência, Roberto, 2 vezes na cidade de Santa Helena, de Goiás. 2 vezes. Uma vez fui lá, teve uma experiência tão grande, que quando foi no final eu vi aquele povo, um salão muito grande. Não me lembro, devia ter umas 300 pessoas ou 400 por aí. Na final, aquele povo todo bailando no Espírito, parece que uma coisa simples, mas eu tenho tentado fazer isso depois e não consigo. Colocar o povo todinho bailar no Espírito. Ali em Santa Helena eu vi um salão todinho de crianças, as pessoas mais idosas, não ficou uma só pessoa bailando no Espírito. Ali foi um momento fortíssimo de batismo no Espírito Santo com aquela assembleia todinha. Foi coisa muito profunda. Falei 2 vezes, Santa Helena, eu voltei lá recentemente agora, há uns 2 anos ou 3 talvez. Foi um seminário que nós fomos dar lá, a equipe foi lá. Aconteceu de uma simplicidade muito grande, mas a partir do coordenador da cidade e de várias outras pessoas, e de toda a nossa equipe, fomos todos unânimes em sentir, em perceber e comentar com tamanha profundidade o Espírito Santo tocou todas as pessoas. Experiência muito profunda. Se eu tiver que falar de alguma que destacou, eu coloco Santa Helena. Eu gostaria de saber também, João Rosa, as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, mas as pessoas depois têm uma dificuldade até mesmo na perseverança. E como mensagem final, eu tenho 2 perguntas. A primeira, por que você usa esse chapéu tão invocado e que você usa sempre, e que a gente brinca tanto com você? Esse chapéu aqui, rapaz, é porque a gripe, ela gosta muito de mim. Eu tenho uma cunhada lá em Brasília que fala para mim assim, João Rosa, quando você está tomando remédio para curar de uma gripe, a outra já está na fila, porque a gripe gosta de mim, não me deixa. E eu comecei a perceber que se eu tomar sol ou chuva na cabeça, a gripe chega. Então agora, isso aí é o remédio para a gripe. É não tomar sol, é o chapéu seu. Remédio para a gripe, para não tomar sol nem chuva, para a gripe não chegar. João Rosa, terminando a entrevista com você, eu gostaria de ouvir os nossos irmãos e irmãs uma palavra de perseverança, perseverança na fé. Perseverança, eu vou repetir uma palavra que eu sei que o nosso saudoso falecido Sebastião Bernardino usou uma vez. Eu sei que alguém perguntou para ele, não sei se foi repórter ou quem foi, não sei. Ele falava daquelas pessoas que caminharam com ele no início, há tantos anos atrás, e ele dizia que sumiram todos, e parece que permanece ele e alguns poucos. Foi perguntado para ele assim, Sebastião, qual é o segredo que o senhor acha? Por que muitos sumiram e o senhor permanece? Ele disse assim, o segredo é permanecer no grupo de oração. O segredo é porque eu, Sebastião Bernardino, tendo sido coordenador, presidente nacional da Renovação Carismática, tendo sido isso ou aquilo, eu não falto um dia no meu grupo de oração. Seja aí ficar sentadinho no banco, mas eu estou lá. É a orientação que eu dou e peço a todos. Se você não afastar do seu grupo de oração, você vai perceber que você permanece. Agora, se você afastar, ninguém sabe se você vai permanecer. Agradecer a entrevista, Deus abençoe e continue iluminando juntamente com a sua equipe de viagem, que o Espírito Santo continue sempre junto com você, ajudando esse povo de Deus. Amém. Nós acabamos de falar aqui agora, eu acabei de entrevistar para o nosso programa Rezando em Família, o João Rosa. João Rosa, que é um leigo, católico, missionário e tem como missão pregar a palavra de Deus. Um dia, encontrando Jesus, Jesus chamou o João Rosa, ele veio, aceitou e disse, eis-me aqui, Senhor, e está conosco até hoje. Deus abençoe, um abraço a todos. Se queres seguir a Deus, deixa-o ir adiante. Não queiras que ele te siga. Santo Agostinho. Identidade, requinte, beleza e elegância você só encontra na Só Homem.
Aqui temos a roupa ideal para o seu dia a dia, com as melhores marcas. Vestindo o homem que sabe o que quer. Venha e conheça os últimos lançamentos. Só Homem, Rua 3, número 648 Centro. Fone 3229-2601. 3229-2601. Só Homem, moda masculina. O desejo de um abraço nasce da saudade. O desejo do Hiper Moreira é acontecer sempre pra você. O desejo do presente é sua felicidade. O desejo da vontade está em qualquer idade. O desejo do desejo é deixar de sonhar. É ser, é acontecer. Hiper Moreira, gente da gente. Seus desejos se completam aqui. Pregue sempre o Evangelho. E quando for necessário, use palavras. São Francisco de Assis. A família, acredite, é onde nasce a união e se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com José e com Maria. Imagine uma família onde o amor e a bondade ultrapassem as barreiras da solidão, onde juntos pais e filhos em perfeita comunhão se reúnam todo dia para repartir o pão. A família, acredite, é onde nasce a união, se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com José e com Maria. Quando juntos nós estamos, o tempo parece parar. Sente Deus assim derramando suas bênçãos em nosso lar. Se o Pai der fortaleza, a Mãe consolação, e os filhos aprenderem a viver como irmãos. A família, acredite, é onde nasce a união e se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com José e com Maria. Essa música é também daquela época, sim? Não, ela vem depois, né? Ela veio depois, mas faz parte do CD. Ah, tá. Porque nós fomos construindo o CD devagarzinho e foi vindo outras músicas. Foi, exatamente. Porque cada música dessa que eu fiz, ela vem de encontro com alguma palestra que você provavelmente fez. Certo. Com exceção daquela primeira do Espírito Santo que nós fizemos lá em Capão Bonito, mas as outras elas tiveram uma moção direcionada para as pregações. Para as pregações. Você falava muito nessa época, lá na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais ali, você pregava muito junto com a Clene, relacionamento pais e filhos. Isso. Então eu tive a moção de escrever essa letra. Nós temos uma pregação em que a Clene, minha esposa, vai comigo, e aí nós falamos como deve ser a verdadeira família e quais são os passos que devem acontecer dentro de casa, né? Então fica aí o aviso a todas as pessoas. Quando tem agenda, né? Quando a agenda não está muito lotada, nós aceitamos convites de todo lugar para estar presente com o nosso povo de Deus. Mas me fala mais um pouquinho sobre Ituiutaba, dessa viagem,
Especificamente? Especificamente. Essa viagem, um fato que me marcou bastante, e é interessante, né, compadinho? Aquele tempo era uma época que havia uma sede muito grande pela igreja, o povo buscava bastante, não que hoje não tenha, mas a gente percebia isso, a gente que já andou muito aí para trás, os encontros eram encontros muito cheios, qualquer encontro que você ia, tinha aí 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, e lá em Ituiutaba não foi diferente. Agora, me chamou muito a atenção, e aí é crer mesmo, meu irmão, no poder de Deus. Quando nós chegamos no encontro, era um salão amplo, e eu me lembro de olhar assim para o palco e procurar o som. E não tinha som, e já estava todo mundo ali, e eu falei, meu Deus, como é que nós vamos cantar? Eu me lembro que eu estava com a voz até um pouco ruim, e olhei para trás, olhei para o outro, e cheguei na pessoa e falei, escuta, tem um violão? O pessoal, não, tem um violão, sim. Eu falei, onde é que nós vamos ligar o violão? Ele falou, naquelas caixas ali. E eu notei que lá no cantinho, estava até meio atrás de uma cortina, tinha uma caixinha de som amplificada. Acho que era do tamanho dessa que a gente usa aqui na TV. Só para retorno. Eu falei, aqui meu Deus. Só para retorno. E eu falei e assim, lá? Ué, cadê o resto do som? Ele falou assim, não tem não, essa caixa aí é a sua e aquela outra lá mostrou outro canto do ginásio, era do pregador, era do Roberto Ricardo. E eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Então eram 2 caixinhas pequenas e nós ficávamos distantes um do outro. É comum, às vezes, nos nossos encontros, o músico ficar próximo do pregador, igual nós estamos aqui, né? Mas nesse encontro especificamente, nós ficamos bem distantes, cada um na sua caixinha. E são as realidades, né? E nem por isso o Espírito Santo deixou de agir. E eu me lembro que o Roberto, nós já tinha algum tempo que nós estávamos caminhando, e a gente comunicava meio que por código, assim. Então ele fazia um gesto lá, eu já sabia qual era a música, muito era no espírito. Às vezes ele fazia, eu não entendia nada, cantava e dava certo, era de Deus, era aquela música mesmo que ele estava pedindo. E as pessoas foram tocadas, as pessoas foram curadas. E o interessante foi o padre, né? O padre Sérgio, o nome dele. Ele que tinha segundo a coordenação, tinha algumas imposições para fazer, mas foi uma das pessoas que foi mais tocada naquele encontro, através das palestras, através das músicas e dos testemunhos que o povo pôde dar naquele encontro. Engraçado, alguns detalhes que você vai lembrando, né? Que você busca naquele tempo e vê que nós crescemos tanto e graças a Deus nós perseveramos tanto, juntamente com a nossa família, né? Sim. Quando você fala da palestra Pais e Filhos, quando você fala da caixinha de som, de detalhes pequenos daquele primeiro encontro, que nós fomos várias vezes em Ituiutaba, em Minas Gerais, mas Deus sempre tinha uma coisa nova, né? Para transformar a gente, para mudar a gente. Eu tenho aqui uma pergunta, compadre, que a pessoa deixou no Facebook, e ela pediu para não ser identificada, apesar que ela mandou o nome, mas pediu que não falasse o nome, mas ela diz assim: Roberto Ricardo, a paz de Jesus, gostaria de colocar o meu nome nesse instante. Aí ela fala o nome do irmão dela, irmão de sangue, na intercessão de vocês, o qual vocês estão orando. Ele está no adultério e hoje também foi demitido da empresa onde trabalha. Peça a Jesus que liberte, faça ele voltar para a família dele, restaurar a sua vida e de toda a família. Eu também estou participando desse momento de oração, orando por vocês e também pelo chamado de vocês nesse ano de 2012. Obrigado. E aí ela deixa o telefone dela, o e-mail dela, né? O que acontece? Quando o inimigo de Deus tenta, e principalmente dentro dos nossos casamentos, o inimigo de Deus vem e primeiramente ele tira a pessoa de dentro de casa, depois ele começa a tirar das outras coisas. Então a pessoa fica tão frágil na fé, que ela vai perdendo a noção. Então o que aconteceu com o seu irmão foi isso. Então perdeu primeiro a família, agora vai perder o emprego, daqui a pouco se ele tiver uma tendência a vícios, ele vai procurar vícios e aí por diante. Então nós vamos começar, você mandou seu nome, eu vou colocar na listagem e nós vamos continuar orando por você. E a oração de hoje possa servir para todos nós.
todos aqueles que têm sede da palavra, todos aqueles que sabem que o Espírito Santo pode tocar a cada um de nós, que a palavra que o Senhor nos dá é a palavra viva, uma palavra transformadora, e não só por esse, mas nós estamos tendo aí vários casos de pessoas que estão saindo de casa, que estão abandonando seus lares, que estão indo embora. Então, que você possa ter essa certeza no seu coração, que Deus quer você e quer que você volte para casa, quer que você seja uma criatura renovada, em nome de Jesus. Dentro das conversas, das falas, do vocabulário das guerras, sai na frente aquele exército que conhece a tática do inimigo, sabe o que o inimigo vai usar. E nós, na nossa batalha espiritual, nós sabemos quais são as armas, quais são as estratégias do inimigo. E nós sabemos até o objetivo que ele tem. São 3: matar, roubar e destruir. Então, quando nós conhecemos isso, o grande problema é que nós não nos preparamos, nós não nos entregamos ao que nós poderíamos chamar de uma arma poderosa contra isso, que é a oração, que é estar unido em família. E acontece também que nós estamos hoje vivendo um período de muita perdição, o homem está perdido, é tanta informação, é tanta coisa que ele se perde. E o primeiro momento que nós passamos e sentimos essa dificuldade é como o Roberto disse mesmo, é na família. Nós somos tentados e depois vamos perdendo tudo. Mas nós vamos orar, vamos pedir a Deus que possa nos dar a força para lutar contra essas armadilhas do inimigo e sermos mais fortes e perseverantes do que ele. Nós colocamos agora nas mãos do Senhor Jesus todas as famílias que nos acompanham. E no finalzinho do nosso programa, que essa semana você possa ter uma semana assim abençoada, uma semana dada pelo Espírito Santo, na condução mesmo, da alegria do seu coração. Essa música que o Beto Pontes canta da família é uma realidade dos nossos dias e uma realidade que pode mudar a sua vida, uma realidade que pode transformar a sua vida. Você pode imaginar uma família dando passos. Essa fé que você tem no seu coração, às vezes até mesmo a distância que você está dentro da sua casa. Mas se você começa a ter consciência que você vai mudar e que a sua família possa ser isso que o Beto vai cantar agora para nós mudamos a realidade de tudo. O programa Rezando em Família tem vamos dizer assim, esse chamado de Deus, essa meta de Deus para restaurar as famílias. Por isso, durante essa semana você vai pensar muito bem sobre isso. Você vai refletir muito bem sobre isso. É um desejo, há o desejo no seu coração. Se esse desejo no seu coração vem acontecer, isso que está na letra dessa música vai se realizar na sua vida, com certeza, com certeza. O amor e a bondade ultrapassem as barreiras da solidão. Imagine a sua família, onde juntos pais e filhos, em perfeita comunhão, se reúnam todo dia para repartir o pão. A família, acredite, é onde nasce a união e se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com José e com Maria. Quando juntos nós estamos, o tempo parece parar. Sente Deus assim derramando suas bênçãos em nosso lar. Se o Pai der fortaleza, a Mãe consolação, e os filhos aprenderem a viver como irmãos. A família, acredite, é onde nasce a união e se renova a cada dia, liberando pro perdão. A família é a base da perfeita harmonia, onde Deus fez união com
com José e com Maria. TV Capital, a imagem de Goiás.